obrigado por esse dia. Estamos aqui para adorar o Senhor, Pai, não estamos aqui de brincadeira. Estamos aqui para oferecer o melhor para Ti, Senhor. Muito obrigado por tudo. Continua conosco, Pai. Nos abençoando e nos guardando. Recebe esse culto em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Grandes coisas o Senhor tem feito e por isso nós estamos alegres.
digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos travos em suas mãos. Graças eu te dou.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Existe um rio, e lá nós encontramos água para saciar a nossa sede. É uma fonte inesgotável de socorro, de renovo, que você possa vir, se deleitar nessa noite, saciar a sua sede, até porque somente essa água sacia a sua sede, mata a sua sede da existência, mata a sua sede de atenção, mata a sua sede de um verdadeiro relacionamento. Esse rio existe. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que
coração eu entreguei a Ti. E percebi que és tudo o que procurei. Por isso estou aqui, Deus. Por isso estamos aqui, Senhor. Venha agradecer o Teu nome, Jesus. Rendemos louvores, Deus amado. Por isso estou aqui, eu vim correndo te encontrar. Você eu amo a te dizer, você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, você eu amo a te dizer, você precisa saber o que diz meu coração.
essa live falando sobre fazer parte de um mundo de novo tempo, que está nascendo em nossa geração, em nossa nação. Somos fruto de uma semente que foi plantada há muito tempo atrás. Às vezes nós falamos, mas não vivemos. E o Senhor está verdadeiramente nos mostrando um povo que se encaixa nisso aqui, que se preocupa com a salvação do seu irmão, do seu vizinho, que se preocupa com essa geração que ainda precisa conhecer Jesus de verdade. Existe um povo lá fora que precisa conhecer verdadeiramente esse amor de Jesus, que não é o que nós aprendemos há muito tempo atrás, que era se encaixar, ser perfeito para ser merecedor desse amor, merecedor dessa salvação, onde a salvação ela vem habitar dentro de nós e aos poucos ela vai nos transformando e nos salvando dia após dia. Eu gostaria de te apresentar esse Jesus. Eu não sei se você conhece, mas eu gostaria de te apresentar esse Jesus. Novo tempo está nascendo em minha nação. Sou fruto de uma semente que foi plantada há muito tempo atrás por meus irmãos. E um novo tempo está nascendo em minha nação. Eu sou fruto de uma semente que foi plantada há muito tempo atrás por meus irmãos.
Deus, queremos te agradecer, Pai, por essa primeira parte, Senhor, onde Tu já falaste aos nossos corações através dos louvores, Pai. Eu te agradeço. Deus, eu te agradeço porque Tu não nos deixa só nem enganados, ó Deus. Senhor, continua aguçando os nossos ouvidos, dando-nos sensibilidade para continuarmos ouvindo a voz do Teu Espírito Santo. Pai, porque às vezes no decorrer do dia, nós ouvimos uma frase, lemos uma frase, ouvimos um louvor, e logo em seguida o Teu Espírito Santo vem para estar conosco. Senhor, e assim tem sido, Deus, todos os dias de nossas vidas, ó Pai. Tem sido, Senhor, na união entre irmãos na Tua casa, Pai, ao escolher as músicas, ó Deus, os louvores que são, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Deus, venhamos te agradecer, Senhor. Continua, Deus, conosco, Senhor. Fala através do Teu Filho, fala através da Tua palavra, Senhor, e dá-nos entendimento, Deus, em nome de Jesus, para que assim podemos aprender e aplicar também. Amém, Jesus. Livro de 1 Samuel, capítulo 16. Samuel, capítulo 16. Texto bastante conhecido. Tem que lidar com a resfriado. Capítulo 16, 1 Samuel 16, versículo 1 em diante. Então o seu Deus ordenou a Samuel: até quando continuarás pranteando, Saul, quando eu próprio o rejeitei, para que não reine mais sobre Israel? Enche, pois, o chifre do melhor azeite e vai. Eis que te envio à casa de Jessé, Belém, porque escolhi um de seus filhos para torná-lo rei. Samuel, no entanto, argumentou: como poderia eu ir lá? Saul saberá o quanto, com certeza mandará matar-me. Contudo, Yahvé orientou: levarás contigo um novilho e declararás: vim para sacrificar ao Senhor. Era verdade isso? Convidarás Jessé para o sacrifício e eu pessoalmente te indicarei como deverás proceder. Tu ungirás para mim aquele que eu te apontar. Então Samuel fez o que o Senhor ordenou. Quando chegou a Belém, os anciões da cidade vieram temendo ao seu encontro e indagaram: a tua vida é de bom augúrio, profeta? Você vem para bem? Ao que prontamente respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim oferecer um holocausto a Yahvé, purificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e convidou-o para o sacrifício. Logo que chegaram, assim que Samuel colocou os olhos sobre Eliabe, disse consigo: deve ser este o homem que o Senhor quer ungir. Entretanto, Yahvé assegurou a Samuel: não te impressiones diante da aparência nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga, eu enxergo não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Depois chamou Jessé a Abinadab e o levou à presença de Samuel, mas Deus disse: também não foi este que Yahvé escolheu. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel declarou: também não é este. E assim Jessé levou a Samuel os seus 7 filhos. Mas Samuel concluiu: a nenhum destes Yahvé escolheu. Então Samuel continuou a Jessé: estes são todos os filhos que tens? E Jessé respondeu: bem, ainda tem um caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé: manda buscá-lo, porque não sentaremos para comer enquanto ele não estiver presente. Mas Jessé mandou chamá-lo. Era ruivo, de belos olhos, saudável, de admirável aparência.
E Yahvé afirmou: levanta e unge. É ele. Samuel apanhou o chifre, que estava repleto do melhor azeite, e ungiu na presença dos seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito de Yahvé, o Senhor, apoderou-se, assegurou-se, assenhorou-se de Davi. E Davi retornou para Ramá. Amém? Um texto bastante conhecido. Não sei se todos conhecem a história de Davi. Até ali, praticamente, Davi não é ninguém. Ele é só o menino atrás do rebanho. Davi é tão desconsiderado que quando o profeta chega para falar com Jessé, Jessé sequer faz questão do garoto. Jessé tem, pelo que eu entendi, 8 filhos homens. E assim que Samuel chega na casa, que ele vê Eliabe, e Deus chama Davi de um rei, de cara ele fala assim: esse aí é o ungido do Senhor, com certeza. Eliabe aparentemente tinha um poste de um rei. Como é que você imagina um rei? Né? A gente está vendo, quer dizer, a gente está quase parando de novo de ver a série Lúcifer, né? Vocês já viram a série Lúcifer? Eu engasgo com aquele demônio porque eu acho que ele é muito fraquinho para ser o diabo. Por quê? A impressão que dá é que o diabo é um cara mais imponente, né? Ele parece um pouquinho fraco, sensível demais. A mulher que ele não consegue convencer mexeu com a cabeça dele. Então você tem um perfil do que seria o diabo. Ontem nós falamos sobre o Código da Vinci, né, o livro, e eu falei que eu não gostei do filme porque eu li o livro. E quando eu li o livro eu imaginei um monte de personagem. Quando eu fui ver o filme eu falei: não parecia o Tom Hanks, parecia mais o John Travolta, sei lá. Então eu acho que para mim não batia o filme com o livro. Eu criei um personagem. Imagina como é que você pensa um rei, né? Uma nova versão do Rei Arthur, um mais mágico, né? Mas que tem agora recentemente. O Rei Arthur luta com um monstro grandão, com a lança grandona, né? Só que aquele Rei Arthur é forte, né? Ele é troncudo. Então você imagina um rei, normalmente um dos caras mais fortes do exército. Então quando Samuel vê Eliabe, ele fala assim: esse aí tem porte de rei. Esse aí tem tudo para ser o líder do povo de Israel. Por quê? Porque o rei anterior, a Bíblia diz que da cintura para cima ele é o homem mais bonito que existia em Israel. É isso que a Bíblia diz sobre o rei Saul. Ele tinha um diferencial de se destacar. Quer dizer, quando ele chegasse em algum lugar que alguém visse Saul, provavelmente pela beleza, pela estatura de um homem, as pessoas iam olhar e falar: esse tem postura de rei, esse tem porte de rei. Na verdade, boa parte de nós, quando julga alguma coisa, julga exatamente pela aparência daquela coisa, né? Você chega num lugar, você vai ver se a empresa é legal, você olha se a fachada da empresa é bonitinha, se como está a estrutura da empresa. Quando você vai comprar no mercado, se você vê as gôndolas muito vazias, você já acha que o mercado está falindo. Porque de cara a gente julga logo pela aparência. A aparência no meio que a gente vive é metade do serviço, é metade do produto. Steve Jobs, você já ouviu falar de Steve Jobs, da Apple, do iPhone? Ele falava assim: as pessoas não sabem o que elas querem. Nós temos que mostrar ela. Ele fala assim: a aparência, a demonstração do produto é metade da venda do cliente. Se eu fizer o cliente comprar a ideia, ele compra o aparelho, ele compra o produto. Se eu colocar uma maçãzinha atrás do produto, pronto, acabou. Pode ser o produto que for, você vai olhar a maçãzinha e vai falar: esse produto aí é Apple, é de qualidade. Porque a aparência do produto faz parecer para você. Quando o produto é pirata, por exemplo, você olha, você não conhece direito o produto, é a aparência dele com uma marquinha que está lá que faz muitas vezes as pessoas acharem que o produto é verdadeiro. A aparência no nosso meio é quase tudo. Tem uma frase da Madame Bocaiu que ela fala que a aparência das virtudes é até melhor do que as próprias virtudes. E o esperto é aquele homem que consegue se fazer usar da aparência das virtudes. A frase parece um pouquinho complicada, mas é exatamente assim que é. Quando alguém bom de lado chega perto das pessoas, ele tenta vender um peixe, né, que às vezes você acaba comprando a ideia do fulano exatamente porque ele fala bem. Ele faz parecer que ele é bom, que ele é certo,
que ele é diferenciado, que o produto é diferenciado. Então, o que está sendo passado, o que está te passando, a imagem que está sendo passada para você é muito importante, para a gente é muito importante. Normalmente o pessoal fala muito aquela frase, principalmente em mulheres adoram essa frase: beleza não importa, o que importa é o que tem por dentro. A frase é muito bonitinha, mas nem sempre funciona assim. Nem sempre funciona assim. Nem todo mundo que está procurando só, não, vou caçar a pessoa mais feia, portanto que o coração dela seja enorme. Infelizmente a sociedade não funciona assim. A maior parte da sociedade é extremamente superficial. Se a aparência for de, então todo mundo acha que é. Parece que é, logo é. Teoricamente. Que é exatamente a mesma coisa que Samuel fez assim que ele chegou na casa de Jessé. Na casa de Jessé, quando vem Eliabe, Samuel fala assim: esse aí é ungido do Senhor. E na hora do repreendimento, ele fala assim: não julga pela aparência, não julga pela estatura, quer dizer, ele é bonito, e ele tem uma estatura de rei, mas não é ele. Diz que Samuel faz passar outros 7 filhos. Eu acredito que praticamente mais ou menos o mesmo porte e aparência de Eliabe. Eu acredito, estou dizendo que assim seja. E no final de tudo, depois que segue toda a tendência, a gente está lutando aqui contra as ideias do que parece ser, mas não é. Depois que passam todos os filhos, 7 filhos, não todos os filhos, mas passam 7 filhos. 7 é o número da perfeição, né, pela numerologia bíblica. Então, se chegou no número 7, então, teoricamente, já acabou a perfeição com a numerologia. Um monte de pregadores falam sobre o número 7, a gente vai falar sobre isso, não tem nada a ver com a perfeição. Mas, quando chega todos no final dos filhos que estão na casa, aí Samuel tem que perguntar ainda. Se Samuel não pergunta, por isso que é a importância de perguntar as coisas, né? Se Samuel não pergunta, Samuel sai de lá sem saber que Davi existia. Porque Jessé não lembra de Davi. Você entende como Davi era rejeitado? Imagina você, eu chego na sua casa e falo assim: eu tenho uma bênção na sua casa. Vai acontecer algo diferente para a sua casa. Eu só tenho que ver quem está lá. Você não vai lembrar de todo mundo, não? É igual o programa de televisão. O pessoal fala assim: você tem aí um pacote de farinha? Aí você vai lá no armário e tem que achar o pacote de farinha e fica tentando achar os potes onde tem farinha. Jessé nem faz isso. Samuel chega ali: estou procurando alguém na tua casa. No meu lugar, eu passaria até os escravos, eu ia passar. Até as domésticas, as servas, eu passaria para frente de Samuel. Está procurando alguém na minha casa, está todo mundo na minha casa. Eu vou passar todo mundo. Eu duvido que eu vou esquecer de Davi. Mas o pai esquece do filho. Você tem noção de como é isso? Você está e o seu próprio pai fala assim: podia ser qualquer um, mas eu não levo fé nele, não. Se tem que acontecer alguma coisa aqui, não vai acontecer através dele. Não faz sentido. Porque se nem eu acho que pode ser ele, imagina se eu vou perder o tempo, porque o profeta era respeitado, tá? Se você ler o texto, diz que quando ele chega, os homens da cidade correm até ele e falam assim: é de bem a tua causa aqui, porque ele é profeta. Os profetas eram assim: se eles falassem alguma coisa, a tendência do profeta, principalmente o profeta que era de verdade, o jeito de você definir profeta era o seguinte: ele falou um negócio, o negócio aconteceu, ele é profeta de verdade. Ele falou um negócio, e o negócio não aconteceu, ele não é profeta. Aí ele tinha que acontecer. Ele tinha que falar, por exemplo, se eu falo: daqui a 30 anos, essa igreja vai ter 200 membros. Legal, me segurei, porque naquela época teria que acontecer. Já que ele falou 30 anos, acabou. Tem que esperar os 30 anos para saber se a profecia dele é verdadeira. Funcionava desse jeito fácil de definir profeta, né? Hoje não funciona assim. Hoje os caras falam um monte de besteira, às vezes no altar, culto. Às vezes não acontece, 200, 500 membros dão uma palavra profética. A porta vai se abrir para você essa semana, maravilha, 200 pessoas. Se ninguém arrumar um emprego naquela semana ali ou naquele mês, tem alguma coisa errada. Talvez não tenha ninguém procurando, né? Aí por isso ninguém achou, mas se tiver alguém procurando, 500 pessoas, alguém tem que achar. Só que naquela época não funcionava assim.
O profeta era tão respeitado que os homens da cidade, não é um homem só. Não é Jessé que se apresenta e fala assim: você veio para mim? Nós somos os homens da cidade. Ninguém está disposto a matar o profeta, a lutar contra o profeta. Nós vamos lá, chega e fala: Samuel, qual o motivo da tua vinda aqui? Você veio para bem? Você veio profetizar o nosso favor? Você veio aqui é de paz? Samuel fala assim: é de paz. E aí os homens recebem ele e ele vai realmente se sacrificar. Quando ele sai, no início a intenção, se vocês forem ver, a intenção não é sacrificar. Deus fala assim: vai lá e unge um da casa de Jessé. Aí ele fala assim: e que desculpa eu vou usar? O que Deus manda ele fazer? O que Deus manda ele fazer? Deus manda ele mentir. É a Bíblia, né, gente? É a Bíblia. Se você falar isso em muitos lugares, as pessoas falam assim: não, mas não é isso, não vão tentar justificar. Mas o propósito de Samuel, saindo para onde ele estava, até a casa de Davi, era o de Davi rei. Se Saul soubesse, Saul ia mandar matar o profeta, porque Saul já estava perdido. Então Samuel, os homens da cidade tinham medo de Samuel, mas Samuel teve medo de Saul. Se você for ver, acontece a mesma coisa com Elias. Elias não tem medo dos 450 profetas, não tem medo dos homens da cidade que eram idólatras, mas quando Jezabel fala: eu vou pegar Elias, Elias fala: eu vou correr. Ele fica com medo de Jezabel. Samuel, que os homens temiam, teve medo de Saul. Quando Saul souber, Elias faz um negócio muito interessante. Eu já falei isso aqui. Ele fala: um homem de 50, o líder de 50 vai até ele e fala assim: homem de Deus, o rei mandou tu descer. Ele fala assim: se sou homem de Deus, e cai fogo do céu e consuma você e os seus 50. Cai fogo do céu. Saul era um homem só, um só. E Samuel teve medo de como Saul poderia reagir quando ele fosse fazer o que era a vontade de Deus. Você entende que Deus falava com Samuel desde a meninice, porque do dia que Deus começou a falar com Samuel ainda garoto, a Bíblia diz que Deus nunca mais parou de falar com Samuel. Samuel cresceu, começou a julgar as causas do povo, Deus falando com ele. Ele era o líder do povo, ele teve filhos, quer dizer, ele era um garoto quando dava serviço de Eli, o sacerdote. Ele cresceu, teve as suas mulheres, quer dizer, sacerdotes tinham mulheres, para constar. E esses filhos cresceram a ponto de poder fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então você imagina qual a idade de Samuel e o tempo que Deus estava falando com ele, para quando Deus falou com ele novamente, ele falou assim: mas o que Saul vai fazer? Eu tenho receio do que Saul pode fazer. Aquele era Samuel que Deus falava com ele todos os dias, praticamente. Samuel deita na rede e Deus começa a falar com ele. Ele tinha duas coisas: ele era sacerdote e profeta. Ele era diferenciado, ele se tornou juiz, ele julgava a causa de Israel sozinho. Ele era basicamente o STF julgando as causas no Brasil. Ele era lá um juiz que julgava as causas da população. E depois de ele ouvir por tanto tempo Deus falar com ele, e ele saber que era Deus falando com ele, quando Deus fala com ele, fala assim: não, Senhor, o que Saul vai fazer? Aquele tempo, já pensou algumas vezes aqui, que aquele tempo era raro Deus falar com alguém. Era raridade. Então, se Deus estivesse falando contigo, você era um diferenciado no meio da população inteira. Você imagina o nível de Deus falar com você naquele tempo, o próprio Deus, e a referência que o povo judeu tinha com Deus. Eles tinham tanta referência que tinham algumas palavras que, quando eles iam traduzir, eles tomavam um banho antes de escrever a palavra e tomavam um banho depois de escrever a palavra. Mas Samuel está no nível tal que Deus fala diretamente com ele. Não era para qualquer um, mas ainda assim, quando Deus fala: vai, Samuel fala: Saul vai me matar. Por que Samuel pensou assim: Deus é maior que Saul? Se tu mandou eu ir, eu vou. Acabou. Saul não pode fazer nada.
falando comigo. Eu sei que é Deus me direcionando, eu sei que é Deus mandando eu ir. Molezinha, né? Eu conheço a voz de Deus. Eu sei quem é Deus, eu sei quem é o Deus que fala comigo. Por que eu vou ter medo de Saul? Depois ele Deus me fala assim, eu já rejeitei Saul, Samuel. Eu não quero mais Saul. Vai e unge Davi. Se eu entendi tudo isso, se Deus falou comigo, eu sei o que é para eu fazer, por que eu vou ter medo de fazer? Samuel fez. E Samuel ouvia Deus falar de uma forma que muitos de nós não ouvem. A gente sente a presença, sente que é Deus falando, mas Deus falava com Samuel, dá a entender de forma audível. Porque ele ouve a voz de Deus falando com ele, ele vai até Eli e fala assim, eis-me aqui, porque tu me chamou. Ele confunde Eli chamando ele. Só que tem uma coisa interessante aí. Deus chama Samuel, Samuel entende que é Eli chamando ele, só que Eli não ouve a voz de Deus. Se a voz de Deus era audível, chamando Samuel, por que Eli também não ouvia a voz? Apesar que eles podiam estar distantes. Legal. Mas por que Eli não ouvia a voz? Apenas Samuel. Deus chama Samuel de novo no texto e ele pensa novamente que a voz do sacerdote ali. Ele vai de novo até ele. Quer dizer, não é uma coisa da minha cabeça. Se a minha cabeça pensar alguma coisa, eu falo assim, não, sou eu pensando. Se Deus falar comigo hoje, eu falo, é Deus falando comigo. Mas eu não estou escutando a voz dele a ponto de confundir a voz dele com a Raquel. De confundir a voz dele com o Flávio. Você não está escutando a voz de Deus, a ponto de Deus, você confundir a voz dele comigo. Naquela época não, Samuel consegue confundir a voz de Deus, a voz do sacerdote. Então como é que Deus falava com Samuel? Quando Deus direciona Samuel, ele conhecia a voz de Deus, até aquele momento, ele fala assim, eu não vou fazer o que tu queres, porque se eu levantar para fazer o que tu queres, Saul vai me matar. Você sabe o quanto é complicado fazer o que Deus quer? Você sabe disso? Você sabe o quanto é complicado acreditar que o que Deus te chamou para fazer é exatamente o que você tem que fazer? Hoje a gente tem dificuldade para fazer certas coisas porque a gente fica pensando no que os outros vão pensar. Samuel fala assim, Saul vai me matar. Hoje a gente vive a nossa vida, ninguém paga as nossas contas, e a gente tem preocupação porque naquela época era o povo que pagava as contas de Samuel, tá? Só para constar, Samuel vivia do templo. Saul era o rei do povo, o povo mantinha o templo. Saul podia arrumar qualquer coisa e matar Samuel, teoricamente. Só que hoje nem assim é. Hoje a gente trabalha, o capitalismo é libertador. A gente trabalha, paga as nossas próprias contas, ninguém tem nada a ver com a nossa vida. E ainda a gente tem receio de ser quem nós somos, de viver o que a gente realmente acredita, de falar o que a gente realmente acredita, de andar de acordo com aquilo que Deus nos chamou para ser. Isso sem ninguém poder fazer nada conosco diretamente. Eu não estou falando de romper as leis, estou falando de burlar as leis, estou falando de ser exatamente quem nós somos. Eu me lembro que a primeira vez que eu toquei violão numa igreja, uma pessoa falava para mim direto, não, você não é legal não, fala, vem cá, vem tocar comigo. Você fala, não, você não. Eu me lembro que eu cheguei para o Gideão na época, eu falei, eu tenho que participar de alguma coisa no louvor porque estão me cobrando, então ouve eu tocando violão, eu vou tocar violão, se ele disse, se passa latinho. Eu toquei o mesmo time, não, Senhor. Aí ele falou, Tiaguinho, passa batido. Eu falei, qualquer coisa é só legal. E ele liga o carro e fui branco. E ele é forte. Já tinha perdido o macete. O Gideão falou assim, não, Tiaguinho, faz. A gente é tão inseguro para fazer o que a gente tem que fazer. Imagina Samuel quando Deus falou assim, você vai ungir outro rei. Tinha um caso inédito ali. Saul era o primeiro rei da história de Israel. Não tinha outros reis antes, Israel não tinha rei. O povo pediu um rei. Deus escolheu o rei Saul. Só para constar, de novo, tem coisa que tem que constar, né? Davi é um homem segundo o coração de Deus, Deus escolheu Davi, mas Deus também escolheu Saul. Quando Saul errou, Saul também é escolhido de Deus. E errou. Escolhido de Deus também é. Só para constar, tá? Tem que falar essas coisas para todo mundo saber.
é o ungido do Senhor, mas pode deixar de ser. Só que Samuel não tinha passado por isso ainda. Ele não sabia que os ungidos do Senhor, reis, no caso, né, podiam ser rejeitados por isso, mesmo depois de Deus falar para ele: não rejeitei esse aí, Samuel, eu quero outro. A gente é tão preso àquilo que a gente acha que é certo ou errado, que a gente simplesmente não consegue se posicionar às vezes. A pessoa chega para você e fala assim: faz uma coisa indevida aqui, pula o sistema aí. Aí você fala assim: é o seu patrão, é a sua patroa, é o seu encarregado, e fala: não, você tem que fazer isso aqui. Aí você olha para a pessoa e fala: nossa, eu sei que é errado. Eu sei que é errado. Mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou te respeitar o meu patrão? Como é que eu vou te respeitar a aeronáutica? Como é que eu vou te respeitar o meu supervisor? Eu sei que é equivocado, mas como é que eu vou fazer? Se eu fizer isso... Eu me lembro de um amigo que me ofereceu um celular. Ele me ofereceu um celular, roubaram o celular, e ele falou assim: Thiago, eu tenho aqui para você. Era um espólio, né? Espólio. E ele falou assim: eu tenho um espólio aqui, tu quer? Aí eu falei assim: fulano, eu não posso pegar. Eu estou até pesando o celular. Eu teria 100 anos de perdão, né? Basicamente. Eu falei para ele: mas eu já tenho os meus pecados. Eu já tenho muitos pecados e eu estou evitando os novos. Os novos pecados eu estou evitando. Aí ele falou assim: eu estava chegando ainda no lugar, e ele olhou para mim assim, porque eu acho que ele não estava acostumado com isso, né? Aí ele falou assim: tá bom, eu te entendo. Você é cristão, né? Eu falei assim: eu sou cristão. Então tem certas coisas que eu não posso fazer. Quando eles falam do respeito hoje, eles falam exatamente o mesmo que ele fala: eu já sei que tem certas coisas que não é para você. Samuel, naquele tempo, mesmo sabendo que Deus tinha rejeitado Saul, Deus chegou para ele: Deus chegou para Samuel e falou assim: Samuel, eu rejeitei, Saul não é mais meu. Tem pessoas, às vezes, que você está andando com as pessoas e você sabe que não é mais para você. Não sabe, já sabe que não é de Deus. Tem lugares que você vai e você fala assim: não é mais para mim. Não é a vontade de Deus estar aí, porque Deus já colocou no seu coração que não é mais para você. Que lugar você pensa em visitar? Às vezes que a pessoa que o Espírito Santo vem te incomoda, fala assim: eu não quero você lá. Sabe, não é mais para estar lá. Se eu for lá, no máximo, eu vou passar meia horinha e vou embora. E chega lá e não consegue ficar mais do que isso. Porque não é para você ir mais. Mas às vezes você teima com isso. Samuel faz a mesma coisa. Eu chego para ele de cara, eu chego para ele e falo assim: eu rejeitei Saul. Eu rejeitei Saul, acabou. Metade do problema está resolvido ali. Não para Samuel. O profeta, sacerdote, ouve a voz de Deus. Deus fala assim: vai lá e unge Davi. Deus já dá outra ordem para ele. Entende? Isso aqui não é meu, não é mais para mim, não é para você. Ele não está fazendo a minha vontade. Agora você vai lá e faz a minha vontade, Samuel. Samuel fala assim: mas se eu fizer a sua vontade, aquele lá que não faz a tua vontade vai me matar. O Silas fala um negócio muito engraçado sobre isso, né? Ele fala que um homem, um desses crentes, né, afobados, está na empresa e o patrão manda ele fazer um trabalho lá, ele é preguiçoso. Aí ele fala assim: eu não vou fazer, não vou te obedecer porque você é filho do demônio, você é filho do diabo. Aí o patrão vai ver e fala assim: eu, filho do diabo, estou mandando o filho de Deus embora, você está demitido. Embora. Tem vezes que Deus não nos manda fazer certas coisas e nós fazemos. E tem vezes que Deus nos manda, fica claro que é a vontade de Deus para nós e nós simplesmente complicamos para fazer. Isso é comum? Claro que isso é comum, gente. Isso é extremamente comum. É muito difícil ser leal ao propósito, ser leal a tudo aquilo que nós acreditamos, ser leal àquilo que Deus colocou no nosso coração. E é tão difícil que os profetas da Bíblia tiveram a mesma dificuldade. Gideão, quando Deus fala com ele, fala: vai lá, você vai começar a livrar esse povo. Você vai livrar esse povo da mão dos midianitas. Gideão fala assim: deixa eu fazer um teste.
Aí Deus fala, que teste você tem? Ele fala assim, eu vou colocar um novelo a esmo, né? Na relva. Se cair, o sereno cair, e o novelo estiver tudo molhado, e o novelo estiver seco, tu falou comigo. Se não, deixa eu te explicar como é que é a ideia de Gideão. Ele foi no local descoberto e colocou a Bíblia lá. Pelo visto lá, a neblina, a serração deveria descer bem, porque molhava bem a grama em volta. Então o que Deus fez? A serração desceu e a serração não anda só assim, né? Não vem só de cima para baixo. Se o vento vem, a serração vai também. Então Deus não fez só a questão de fazer uma cabaninha para a chuva ou o sereno não cair em cima do novelo. Deus protegeu o novelo como um todo. Eu sou fã de um anime e eles colocam uma proteção, né? A proteção é esse aqui, ó, mais ou menos. Então o novelo ficou no meio disso aqui. O sereno caiu, o vento levou o sereno, mas o novelo, a esmo, não foi molhado. Fisicamente você jamais vai explicar isso. Não tem como explicar. Deus foi lá e cobriu o novelo. Depois de Deus fazer isso, Gideão fala assim, agora eu vou falar nada. Gideão fala assim, deixa eu testar o seu homem. Vamos fazer o seguinte, eu vou aumentar o nível, tá? Vai acontecer que eu vou deixar o novelo lá. E à noite a serração, que descia a serração pelo da entender, à noite a grama toda vai estar seca. Só vai ter água no novelo. Aí Deus falou, isso aí é mais fácil. Deus colocou a proteção no teto todo, foi lá, pegou o canecão d'água e vai novelo. Encharcou o novelo. Molezinha nada, segurou a serração de tudo. Só para falar com o Gideão, agora Gideão foi? Gideão ainda não foi. Ele sai do caminho e fala assim, é muito povo que está contigo. É muito povo que está contigo. É muito povo que está contigo. Até ficar Gideão e 300 homens. E ainda assim ele fica com medo. Ele fala assim, vamos lá ver o que vai acontecer lá, porque só 300 homens, Deus segurou, deixou o novelo seco, Deus deixou o novelo molhado, Deus fez um monte de coisa, a gente está aqui, Deus levantou um exército comigo, e agora está aqui com 300 homens, Deus falou que é com esses 300 homens. Não, vamos ter certeza. Josué manda 12 espias, né, para espiar a terra. Gideão manda, se não me engano, 2, 3 homens só. E os homens vão lá e quando chegam lá, eles têm que ouvir da boca dos inimigos dele que Deus tinha dado o exército inimigo na mão do exército de Gideão, 300 homens. Às vezes as coisas acontecem assim, para a gente entender que é Deus. O Flávio fala da Atos lá, eu tive que ir até Atos para Deus falar comigo, faz mulher, faz garoto. Às vezes é assim. Às vezes eu não sabemos a gente fazer certas coisas, Deus nos leva a lugares para alguém dar uma chacoalhada na gente e falar, toma atitude. Quando você é a mulher da casa, ou o homem da casa, uma hora que alguém chega para você, te dá uma chacoalhada e fala assim, você tem que ser o homem da casa. Você tem que tomar postura. Para você entender qual é o seu papel. Gideão precisou disso. Samuel precisou disso. Às vezes nós precisamos exatamente disso. Nós precisamos que Deus nos dê uma chacoalhada, às vezes a gente entender o que é a vontade do Senhor. E quando Ele vai confirmando, ainda assim tem vezes que a gente confirma de novo. Confirma de novo. Confirma de novo. Depois de a gente ver as coisas acontecerem, depois de anos de experiência, a gente às vezes não entende exatamente o que é fé. Eu vi um pastor falar comigo, Thiago, tem uma mulher lá na igreja, uma irmã, ela tem esclerose múltipla. Ela tem 84% já de esclerose, já, o corpo já está no nível de 84%. Eu falei, pastor, ele falou, eu falei, e aí, filho? Ele falou, eu não sei o que eu falo para ela. A gente é pastor, tá? É pastor. Ele chegou ele ainda não chegou a ser de Deus ainda, ele não chegou a bispo nem a apóstolo, ele é pastor. Tem mais uns títulos para ele dar uma subida na hierarquia, mas ele já é pastor.
E foi Tiago, o que eu falo para ela? Eu meio que, na hora, quase deu uma engasgada, né? Porque eu não sei o que os crentes pregam hoje em dia, até sei. Os crentes pregam um pensamento positivo, né? Muitas igrejas pregam um pensamento positivo. Eu tenho vários livros de autoajuda lá dentro, e é muito legal, porque é fé na fé, né? Se você fizer tudo certo, vai dar certo, você tem que investir no sei quanto, você tem que colocar no sei quanto, porque se você fizer e você fizer um bom investimento, vai dar tudo certo. Então, se não existe ficar plano de risco, você tem que ter atitude. E é isso que o fé na fé, o pensamento positivo ensina. Você vai em um monte de lugar e um monte de gente ensina o pensamento positivo. Você vai semear e Deus vai te abençoar. Se você semear nessa terra aqui, Deus vai prosperar a sua vida. Mas você grita, aleluia! É a vontade de Deus. Porque se você, de acordo com o que Deus compôs no seu coração, Deus vai prosperar a sua casa. Aleluia. Ninguém que dizima, ninguém que oferta fica desempregado. Ninguém que dizima, ninguém que oferta passa a bola. É isso que algumas igrejas estão ensinando. Mas fé não é nada disso. Fé não é eu fazer coisas com a garantia de que eu vou ter resultado. Fé é exatamente o contrário. É eu fazer coisas que eu não esperava, acreditando em coisas que eu não posso ver, que eu não posso tocar. Parece normalzinho. Eu cheguei para Raquel e falei, Raquel, a casa de trás vai ser nossa. Ela falou assim, mas por quê? Eu falei, Deus quis assim. Deus me falou que Ele quer assim. Ela olha para a minha cara e diz assim, eu falo algumas coisas para ela. Na verdade, até eu olho para a minha cara quando eu falo algumas coisas. Eu falo, não faz sentido nenhum esse negócio, cara. Não faz sentido nenhum. Mas é isso. Sabe que você olhar, igual no meu caso, eu passei com meu filho, Deus falou assim, eu vou te dar uma bênção muito grande. Com 2 meses de casado. Eu falei, opa! Bênção grande. Já pensei no modelo do carro, já pensei no tipo da casa. Eu falei, bênção grande. Quando meu filho nasceu, era doido para ser pai. Quando eu olhei, eu falei, com 2 meses gravado de casamento. Ele engravidou, tanto que eu apresentei meu filho com 1 mês de nascido na igreja, porque a igreja vai fazer isso. Eu apresentei meu filho com 1 mês de nascido. Então, vamos fazer as contas aí, 2 meses de casado, mais 9 meses de gestação, 11 meses, mais 1 mês de nascido, 12 meses. Então, ele está com 1 mês de nascido, menos 9 meses, 2 meses certinho, veio a bênção que Deus me prometeu. E eu, nossa, porque às vezes é assim. Sabe que você entendeu o que Deus tem para você? Samuel, gente, eu estava com o Samuel todo dia, praticamente. Deus nunca mais parou de falar com Samuel. E quando Deus fala assim, vai Samuel, faz o que você tem que fazer. Samuel teve um homem só. Quando Deus fala, Elias, faz exatamente o que você tem que fazer. Elias teve uma mulher. E Elias não era igual a nós. Deus fala assim, vai lá. Aí desafia os profetas. Elias chega lá, ele faz coisas que Deus não mandou ele fazer. Elias era abusadão, tá? Elias aumenta o nível do que Deus mandou ele fazer. Quando ele chega lá, Deus fala assim, fala que não vai chover sobre a terra. Ele é espertão e fala assim, não vai chover por 3 anos e 6 meses, a não ser sobre a minha palavra. Ele é bobo. Quando ele fala assim, não vai chover, e achasse que não estava condicionado a ele, ou tivesse condicionado a qualquer outro profeta, iam matar ele e eu mandar outro profeta profetizar, que é o caso de Balaão. A Israel é abençoado, eu vou lá e vou falar para Balaão, amaldiçoar Israel, acabou, resolve o problema. Ele fala assim, não vai chover de acordo com a minha palavra, quer dizer, eu tenho que estar seguro. Aí ele fala assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um sacrifício aqui. O Deus que responder com fogo é Deus, tá? Porque Baal é o Deus do fogo. O Deus que respondeu com fogo, esse é Deus. Aí os profetas de Baal ficam lá, oferecendo sacrifício, se cortando, fazendo lá o ritual deles. E nada de Baal responder. Aí Elias, debochadão, fica lá zoando os profetas de Baal. Vai ver Baal esteja dormindo. Vai ver Baal não esteja ouvindo vocês. Imagina que é quando você está discutindo, está vendo o negócio está errado, e alguém zombando de você. Aquele cara perturbado que está te zoando o tempo todo, você está nervosão, e ele está te perturbando.
Elias estava fazendo isso. O povo olhando, esperando Deus responder, e falou para Elias, o Elias chegou, ó, esperando Deus responder, e os profetas sacrificando, e Elias debochando deles. Aí quando chega perto de Elias foi gelar, e ele só tinha que, é muito simples, tá? Elias só precisava falar igual Jesus: Senhor, eu sei que sempre tu me ouves, mas é por causa deles aqui. Ele pode orar igual Jesus, não podia? Pronto, Deus ia falar: tranquilo, eu te mandei fazer. Deus gela pela palavra para você cumpra, legal. Vai fogo, é fogo cair. Molezinha, porque quando ele fez com um capitão dos 50, ele fala assim: se eu sou homem de Deus, vai fogo do céu, posso com você e seus 50, vai fogo do céu. Ele faz isso 3 vezes. Porque quando ele chega diante do sacrifício que Deus mandou ele fazer, ele fala assim: se eu sou homem de Deus, vai fogo do céu, posso mostrar um sacrifício. Já consumi 150 homens, tem que ter uma carninha em cima de um altar. Aí ele fala: não, eu vou dar mole. Eu já fiz cair fogo, eu quero um pouquinho mais dessa vez. Vamos fazer o seguinte, para vocês entenderem quem é Deus. Elias vai lá, repara o altar, ele fala assim: traz água, molha a lenha. Vocês já fizeram churrasco, né? Você pode jogar o álcool que for quando o carvão está queimado, carvão já queimado, tá? Queimou, difícil demais o carvão acender. Se ele tiver úmido, já é difícil. Ele fala assim: molha a lenha, molha o sacrifício. Ainda mais, coloca para sobrar, tá? Para mergulhar mesmo e sair em água. Eu vou aumentar o nível. Aí ele fala assim: se eu sou homem de Deus, vamos orar para Deus que responder com fogo, vai responder com fogo. Eles molharam tudo. Encharcaram a lenha, encharcaram o sacrifício, a água fica lá no córrego, fica tudo. Sobra água ali. Deus mandou ele fazer isso? Deus não mandou ele fazer isso. Ele mesmo entende: Deus é comigo. E já que Deus é comigo, eu posso ser mais ousado. Eu entendo quem é Deus, eu entendo quem é o Deus que fez cair fogo. Eu já sei quem é esse. Ele me mandou fazer. Então eu não posso ser criativo. Elias é criativo de uma forma que nem Moisés é. Você tem uma ideia: Moisés vai ver 10 pragas do Egito. Deus está direcionando Moisés para na frente da água e fala: o que eu vou fazer agora? Elias não. Elias fala assim: eu vou ser criativo, vou abusar dentro daquilo que Deus me mandou fazer. Eu vou usar dentro do que Deus tem me mandado fazer. Eu vou fazer além do que Deus tem me mandado fazer, porque eu sei que Deus vai mandar cair fogo. Uma coisa é certa, eu já sei o que Deus vai fazer. Então, independentemente de eu encher isso aqui de água, de eu tirar a lenha, se eu colocar, em vez de eu colocar uma coxinha ou um boi cortadinho, se eu colocar um boi inteiro aqui, vai queimar um boi inteiro. Porque Deus vai mandar fogo. Você entende o que é isso? Deus te separa e falar: eu te escolhi, eu te chamei, eu vou te usar. Eu vou mudar a sua casa, eu vou mudar a sua vida, eu vou mudar a sua família, eu vou te tratar. Aí você entende que Deus vai fazer algo na sua vida e fala: eu já sei o que Deus vai fazer com a minha família. Então, no meio disso aí, se Deus mandou ir, Deus fala assim: Moisés, vai seguindo, a nuvem vai seguindo a coluna de fogo. Moisés, tranquilo, vou seguir. Aí chega na frente do mar, ele fala assim: agora, o que eu vou fazer? Aí ele vai entender que a nuvem e a coluna se coloca atrás do povo de Israel. Só que ele não é mais para seguir a nuvem e a coluna, é para seguir em frente. Moisés não é tão criativo quanto Elias. Às vezes nós não somos tão criativos quanto Elias. A gente já sabe para que Deus nos separou, a gente já sabe para que Deus nos chamou. A gente começa a titubear dentro daquilo que Deus nos chamou. A gente chega na posição que Deus nos colocou, no lugar que Ele nos separou, consciente do que nós estamos fazendo, para o que nós estamos separados, e a gente começa a falar: e aí, o que eu vou fazer agora? Qual é a minha atitude agora? Se eu fizer isso aqui, não vai dar certo não. Se eu marcar com o evangelismo na rua, e não pode chover, mas Deus não te mandou fazer? Não foi Deus que te colocou lá? Não foi Deus que disse que vai te usar? Se Deus falou que vai te usar e vai te levar, é Ele que vai dar condição. Aí você vai olhar para o céu e vai falar assim: não, o céu não está
Eu sou crente em Deus. Eu sou um altar de adoração. Então, onde eu estiver, eu sou um altar de adoração. Quem chegar perto de mim tem que adorar. Quem chegar perto de mim tem que glorificar a Deus. Quem chegar do meu lado tem que ser tomado por Deus, ou tem que ouvir falar de Deus. Porque eu sou a boca dele. Você entende que para o que Deus realmente te separou e para onde Ele está te levando? Eu sou maluquinho porque eu aprendi a ser maluquinho, né? Eu sou ousado porque eu aprendi a ser ousado. Eu me lembro de uma vez com o Bruno era um vizinho nosso, e o tio dele, que era padrasto, batia todo dia nele, todo dia. Eu lembro disso até hoje. E o Bruno respeitava muito o tio dele, tanto que era padrasto, ele chamava de tio e pedia mesmo. Mas o tio dele bebia todo dia. O Bruno apanhava, todo dia. E a gente conversou uma vez sobre fé, a gente estava lá do lado do morro, perto da esquerda da casa do Flávio, e ele falou assim: eu conheço esse negócio de fé. Eu falei: eu vou te explicar o que é fé. Vamos fazer o seguinte, desce carro direto aqui, não é? Ele desce. Eu falei: então vamos fazer o seguinte contigo. Daqui a 5 minutos, o primeiro carro que vai descer aqui vai ser branco. 5 minutos, tá? Só vai descer um carro em 5 minutos. Eu lembro isso até hoje. E vai ser branco. Na época eu era moleque, eu não tinha nem expectativa. Olhar nas estimativas de quantos carros brancos tinha no Brasil, né? Se eu tivesse olhado, eu podia ter. Né? Falei: Bruno, conta aí. 5 vezes 60, 300, conta até 300 aí. E o Bruno começou. 1, 2, 3. E eu não posso duvidar do carro branco. O carro tem que ser branco. Não posso duvidar do carro vai ser branco. O carro que vai vir branco. Eu fiquei 5 minutos de maneira que o carro ia ser branco. Quando eu falei branco, contou 300, eu olhei para a cara do Bruno. Não estava vendo carro nenhum, eu olhei para 300, eu olhei para a cara dele. E quando eu olhei para a cara dele, estava apavorado. O carro desceu ali. Era branco. Quando eu chego em casa, eu falei: eu tinha um batido aqui hoje. Eu sei da sua fé. Ele falou: Tiago, foi o primeiro dia que eu tinha um batido. Primeiro dia. Eu falei: isso é fé. Acho que foi a primeira vez que eu exercitei a minha fé. Talvez a gente não entenda aquilo para qual Deus nos chama. Aquilo ali não tinha um propósito para mim. Tinha um propósito para o Bruno. A gente perde a nossa fé com coisas para a gente. A gente quer o que muita gente ensina por aí, né? Você vai profetizar e as portas vão se abrir para você. Você vai profetizar e você vai ter um emprego melhor, vai ter uma vida melhor. Você vai profetizar e a sua casa, a sua televisão, a sua... Quando foi que o Evangelho nos ensinou a ser egoístas? Mas é o que muita gente ensina por aí. A vida dos amigos de Jó não muda enquanto eles estão pensando neles, achando que eles estão certos. Mas muda quando eles começam a orar por Jó. Às vezes tudo que Deus quer que nós façamos é nos preocupar com as pessoas de forma tal que o uso da nossa fé impacte a vida das pessoas que estão à nossa volta. É quando você entende quem você é em Deus e entende que aquilo que Deus te separou para fazer não é para você. Quando você entende que o Deus que vai te usar, Ele vai te usar para outras pessoas. E muitas vezes esse mesmo Deus vai usar outras pessoas para você, então você não precisa ficar preocupado com o que Deus vai fazer para você ou por você, já que Ele mesmo está preocupado com isso. Pô, Deus, o que eu vou fazer para pagar a conta? Aparece, eu vou pegar esse aqui porque eu acho que vale. Aí aparece uma pessoa realmente precisando do seu lado, aí você fala assim: não. E eu não vou precisar ajudar todo mundo, não, tá? Porque às vezes aparece uma pessoa do seu lado e você fala assim: eu deveria ajudar essa pessoa. E você sabe que é Deus. As pessoas podem falar que a verdadeira religião de Tiago é ajudar todo mundo, mas eu vou ser sincero para você: tem gente aí que, se você ajudar, ele nunca mais sai do buraco. Tem pessoas e pessoas, tem pessoas que você realmente pode ajudar, tem gente que você, infelizmente, não pode dar mole. Porque se você der mole, a pessoa nunca, literalmente, e não aprende a viver.
Infelizmente, é assim que é. Jesus cura 10 leprosos, só um volta para agradecer, só um se lembra de Jesus. Jesus curou um monte de gente, todo mundo estava lá. Quando fala assim, você tem que fazer o bem e não olhar quem, eu não sei onde está esse versículo na Bíblia, sabe? Onde é que está um versículo para fazer o bem e não olhar quem? Diz assim, o que a sua mão direita fizer, que não veja a esquerda. Só que Jesus está andando e a multidão está com ele direto. Quantas multiplicações de pães você vê? Na Bíblia tem tudo isso. Jesus não fazia cair maná do céu direto. Jesus não mandava Pedro pescar peixe para todo mundo. Jesus não vivia fazendo multiplicação do pão para todo mundo se alimentar. Jesus joga na cara deles um momento e fala assim: vocês estão me seguindo por causa da comida que perece. Vocês não estão preocupados com o que eu estou oferecendo. Vocês não estão preocupados com o que eu sou. Não porque eu estou oferecendo de verdade. Mas vocês vêm para mim por causa do que eu estou dando. Eu estou dando cura, eu estou dando pão em algum momento, eu estou multiplicando peixe. As pessoas colam nele, mas não sabem quem ele é. Às vezes a gente é exatamente assim, a gente colou em Jesus. Opa, estamos com Cristo. Mas a gente nem sabe quem Jesus é. A gente aqui queremos exercitar a fé. Nós estamos colocando um propósito de oração. Né? A oração é o propósito, na verdade. A oração é o propósito é orar. E nós queremos que você comece a exercitar a sua fé nas coisinhas pequenas. Eu orava até pelo ventilador da minha casa, tem uma que eu estava muito ruim de dia. Nossa, o ventilador do teto pifou, a casa era muito quente. Eu olhei pro ventilador e falei, eu vi um pequeno na época, a casa fervendo, eu falei, Deus, eu não posso passar um ventilador. Eu não tenho dinheiro para comprar um outro ventilador. Eu fiz em posição de pau já. Meu Deus, esse ventilador vai rodar. Eu rodei o ventilador. Assim como você faz exercício de dedo, para tocar violão, para começar a aprender o instrumento, assim como você fica, como é que é o nome do negócio da baqueta? Fala que eu não faço? O nome do negócio da baqueta, de ficar batendo a baqueta, bufar. Se você ficar bufando com a bateria, eu vou te convidar para você começar a exercitar a sua fé. Você vai começar a dar pequenos toquinhos em Deus. Que tal? Só precisa você e Deus saber. O que você acha disso? O que você acha de tentar isso? Vamos lançar um desafio de fé. Mas para você não, tá? Não é para você não. Vai fazer o seguinte, vamos lançar um desafio de fé para outras pessoas. O Flávio sabe o que a Radassa precisa, sabe o que a gente precisa. A Raquel falou, tá orando para o Flávio falar aí. Se não orou para você, você lembra? Foi isso mesmo? Se não orou para você, falar aí. Vamos orar, eu vou orar para Deus tomar o voando. Não gosto de igreja barulhenta, não? Vai ser igual o crente no ônibus lotado. Vou orar para Deus tomar a igreja como poderosa, porque Ele é o nome de Deus. Vou orar pelo Flávio, vou orar pelo Vitor. A gente vai lançar um propósito de fé. Uma pode orar pela Rafaela, pode orar pelo Derek. Derek vai ser cheio do Espírito Santo. A Dácia vai ser cheia do Espírito Santo. A Evelyn vai ser cheia do Espírito Santo. Quem lá vai ser cheio do Espírito Santo dele? Quem lá na tua casa vai ser cheio do Espírito Santo? A gente vai orar? Quem vai ser tomado pelo Espírito Santo? Eu acho que vai aí. Tu alto vai ser tomado pelo Espírito Santo. Vamos lançar um desafio aqui. Pessoas vão ser tomadas pelo Espírito Santo passando na rua. Eles vão passar por aqui e vão sentir a presença que se sente aqui. Pessoas vão ser tomadas pelo Espírito Santo, vão sentir a presença do Espírito Santo quando se aproximarem de nós. Vai fluir tanta unção, mas tanta unção, que quem chegar perto de nós vai tomar choquinho. Vai falar assim, tem alguma coisa diferente? O que é? Você já sentiu isso aí, virtude? Quando você é uma presença tão gostosa, mas tão gostosa, você sente que está liberando alguma coisa? Parece que está fluindo, né? Os poros.
projeto de fé. Não sei se vocês já fizeram, mas vamos levantar aqui. Vamos levantar hoje. Projeto de fé. Fé é o propósito. Você vai começar a viver e fazer coisas que só você e Deus vai saber. Só você e Deus. Não precisa chegar aqui e contar testemunho não, tá? Mas quando você quiser contar, pode contar. Não precisa contar não. Você só precisa viver. Vai estar na sua cabeça e você vai pensar que é maluco. Você vai fazer coisas que você vai entender que é Deus te levando para fazer. E quando você falar assim, aconteceu, aí você vai lembrar da gente. Então, o que você acha? Dá para fazer? Dá para fazer? Dá para fazer, Raquel? Dá? Dá para fazer? Estou levantando um propósito de fé agora. E eu acho que é isso que Deus tem para a gente nessa noite. Não tem muito mais para falar. Eu sei que Deus nos separou para fazer muita coisa. E às vezes a gente pode até duvidar que é Deus. Até que as coisas acontecem, até que o Bíblia Rock acontece, até que o pagode acontece, até que o salão chega até a gente, até que a gente consegue coisas que muita gente não consegue por aí. A gente vai viver isso aqui. A gente já tem vivido isso aqui. A gente vai viver mais isso aqui. Amém? Só que a gente vai viver só aqui não, a gente vai viver na nossa casa também, a gente vai viver no nosso trabalho. A gente vai ver no nosso bairro, a gente vai ver na rua que a gente está andando. Vai começar um mover de fé tão diferente nas nossas vidas, que quando a gente sentir a mão de Deus através de nós, a gente vai glorificar Deus como nunca. Eu estou orando a Deus nessa noite, Senhor, para que a Tua presença, Pai, se apodere de nós. Deus vai de uma forma nunca imaginável. De uma forma que nós não estávamos acostumados. Senhor, muitos de nós já tem anos na Tua casa. A gente entrou e saiu de muitos lugares, Pai. A gente viu muita coisa, coisas que a gente não concorda e coisas que a gente concorda. Mas a gente já questionou muita coisa, Jeová. Mas nós já vimos também muitas vezes a Tua mão usar homens como nós, Senhor. Seres humanos como nós, Pai Santo, que no primeiro momento, naquele dia, naquele culto, nós achávamos que fez parecer que eles eram diferentes de nós, mas não é isso que a Tua palavra diz. A Tua palavra diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, orou para que não chovesse, simplesmente não choveu por 3 anos e meio, Jeová. Pai, nós estamos diante de Ti nessa noite, nós somos homens comuns como Elias. Nós somos homens comuns como Gideão, como Neemias, como Moisés, como os discípulos. Espírito Santo, nós somos comuns como todos os outros homens. Pai, acrescenta a nossa fé nessa noite. Senhor, acrescenta a fé do Flávio, acrescenta a fé da Raquel, acrescenta a fé da minha mãe, acrescenta a fé do Juan. Senhor, acrescenta a fé do Elias, dentro daquilo que ele tem pedido a Ti, dentro daquilo que ele tem falado contigo, dentro daquilo que ele tem vivido contigo. Acrescenta a fé do Vitor, Senhor. Espírito Santo, dá-nos ousadia para falarmos de Ti, dá-nos ousadia para fazer aquilo que é a Tua vontade, Espírito Santo. Dá-nos ousadia para viver aquilo que é a Tua vontade, Senhor, para que não precisemos temer a homem algum, Jeová, para que não precisemos temer, Senhor, as situações que se levantam. Senhor, amplia a nossa visão nesta noite, dá-nos entendimento daquilo que é a Tua vontade, Senhor, intimidade contigo, Pai, para que possamos viver curas, sinais, milagres, Senhor, da Tua parte para conosco, porque, Senhor, os sinais não são só os pentecostais que fazem filinhas de oração, os sinais não são só, Senhor, os neopentecostais que fazem filas de oração, Jeová, que estendem a mão e fazem corredores de oração. Os sinais são para todos nós, para todos os Teus filhos, Senhor, mas para todos aqueles que acreditam em Ti, Jeová. Espírito Santo, toma-nos nessa noite com a mão poderosa. Senhor, faz ferver o nosso coração por aquilo que é a Tua vontade e que sejamos, Senhor, um canal do Teu mover para todos que têm nos observado, Espírito Santo. Faz-nos lembrar, Senhor, de quem somos em Ti. E para aquilo que o Senhor tem nos separado, Deus, quando a Raquel estiver no salão, com a Sabrina, com a Jéssica, ou com a Sueli, para quando a Raquel estiver nos locais que ela tem ido trabalhar, Senhor, para quando a minha mãe estiver na empresa, nas casas que ela tem trabalhado, Senhor,
lá na aeronáutica, Senhor, onde estiver o teu filho, Senhor, eles vão ouvir falar de ti, vão te ver, Senhor, onde estiver o Flávio lá dentro da Giro, Senhor, as pessoas vão olhar para ele e falar: nossa, aconteceu alguma coisa diferente com o Flávio. Deus Santo, neste momento, Senhor, nesta noite, apodera-te de nós, que a tua presença seja notória sobre as nossas vidas, Senhor, e possamos nos lembrar de ti, Jeová, e ser usados por ti, Senhor, onde pisar a planta dos nossos pés. Senhor, que nessa noite nós fazemos um pacto de fé contigo. Senhor, acrescenta a nossa fé, Senhor, as nossas fés, Senhor, se tem um plural. Acrescenta, Senhor, as nossas vidas, Senhor, a ousadia de fazer aquilo que é a tua vontade. Usa-nos como poderosa e a fé, e que sejamos, Senhor, o canal do teu mover nessa terra, Senhor, nesse bairro e onde quer que pisarmos. Continua conosco, Pai, continua conosco, Deus. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço, Pai, em nome de Jesus, para terminar,